Para quem não me conhece, eu sou Daniel Fonseca, sou nutricionista com foco em comportamento alimentar. Eu busco, como eles falaram, introduzir para as pessoas motivos pelos quais elas comem como elas comem. Então, você que está aí vendo a gente agora, por que você come como você come hoje? Por que você está comendo do jeito que você está comendo hoje, né? Hoje as pessoas elas buscam querer mudar muito o comportamento alimentar delas a partir do que elas acreditam que vai trazer resultado, mas elas não buscam o autoconhecimento, a conexão que o alimento tem com elas, né? E a Isso gente vai aprofundar muito nisso, e a você pode ter gente certeza, né? vamos com Mas certeza. antes, gosto daqui, ó. O Dani, ele já vai pra cima. Mas vai... é isso mesmo, isso essa aí, honestidade. Esse assunto me Taca deixa... ali pau. Então, você já animadíssimo. imagina como é que vai ser o papo aqui. Mas Mas direito, eu já a tô pessoa querendo- tem paixão pelo que faz, já brilho nos olhos É. e já lança tudo do melhor, porque é entrega e vai rolar entrega. E é gente. isso aí, mas antes, conta um pouquinho, cara, do Dani, né? Como Do que Dani. o Dani chegou, né? A essa fúria de nutricionista aí que Essa só tá vontade. fazendo o caminho para salvar vidas, porque na verdade você salva vidas, né? Sim. Mas antes de chegar, como que foi esse caminho? Conta pra gente aí. Cara, esse caminho, eu fico muito feliz com essa minha trajetória de chegar onde eu estou hoje, né, com essa parte de foco em comportamento na alimentação, porque veio de uma busca minha pelo meu autoconhecimento, né, entender por que o Daniel funciona como ele funciona, os condicionamentos que aconteceram ao longo da minha vida que me fizeram me comportar de forma X, Y, Z, né? E quando você se forma lá na faculdade de nutrição, você sai de lá basicamente com esse conceito mais ciência, fisiologia, voltado para macronutrientes, micronutrientes, calorias. E a nutrição, hoje em dia, quando a gente olha na internet, vem muito baseada nisso, né? Na qualidade do que você come, na quantidade que você come, e poucas vezes a gente consegue encontrar conteúdos na internet que falam do comportamento e da conexão com os alimentos, né? Tá, mas desde Tem que criança? buscar muito. É desde criança esse negócio de querer ser nutricionista? Como é que... Não. Como que aconteceu? Na verdade, assim, a minha família tem uma base voltada para a saúde, assim, tem grande maioria médicos, assim. E aí eu sempre pensei que eu fosse caminhar para esse lado da medicina, cheguei a prestar medicina no cursinho, mas acabou que eu me conectei com a nutrição nesse caminho e resolvi fazer nutrição, até por essa busca de tornar o mundo melhor, né? Trazer um respiro melhor para a vida das pessoas. Então eu acabei me engajando nessa área, comecei a gostar da nutrição, comecei a atender dentro da nutrição dessa forma mais tradicional, pensando em macronutrientes, calorias, fisiologia, suplementação, fazer contas, exato, a matemática da nutrição. E aí, nesse caminho de autoconhecimento, buscando me entender, eu comecei a fazer umas associações com a parte alimentar e falei, pô, tem coisa a mais aí, né? Eu trazia resultado para os pacientes seguindo esse caminho, né, da matemática, mas por que esses pacientes... O convencional, né? O caminho convencional. Convencional, exatamente. Contar calorias, ficar ali fazendo um plano alimentar certinho, né? E aí eu comecei a me perguntar por que alguns pacientes conseguiam ficar com resultado, outros não tinham resultado, ficavam no efeito sanfona. E aí comecei a ir atrás mais disso e comecei a me entender também em relação à questão alimentar. Então eu começava a me perguntar, nossa, por que eu estou comendo desse jeito? Sendo que esse jeito aqui me afasta do meu objetivo, por exemplo, de saúde, de emagrecimento, de ganho de massa muscular. Por que eu como, por que eu estou comendo como eu estou comendo neste momento? E aí comecei a aprofundar muito mais dentro da parte comportamental, entender também grandes psicólogos aí, psicanalistas, né, Carl Jung, Freud, comecei a ler muito sobre isso. Mas na verdade, assim, pode ser uma novidade até para alguns que me conhecem e estão ouvindo, eu sou, cara, mais apaixonado do que pela nutrição, eu sou apaixonado por comportamento humano. Eu gosto muito dessa parte, assim.
E já até compartilhei com vocês que vai ser uma, uma próxima faculdade aí, bem provavelmente, né? Que eu vá fazer para poder integrar mais ainda e trazer mais benefício ainda para as pessoas que se conectam comigo e estão comigo. Então, repete essa pergunta que eu até buguei. Como eu como do jeito que eu como? Não entendi. Exatamente. Por que que eu como eu como? Por Por que 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 eu que como como eu como? Exato. Por que que eu estou comendo do jeito que eu estou comendo? Por que que eu estou comendo rápido? Por que que eu estou comendo exageradamente aqui neste prato? Porque, que momento que isso está acontecendo, né? Então, eu busco trazer essas conexões mais conscientes dentro da alimentação. Por que que eu sou viciado em determinado alimento, né? Questionamentos, muitos Sim, muitos questionamentos. questionamentos. Esse questionar começa a trazer um pouco mais de percepções, de ressignificado, você passa a atuar, a agir de uma forma mais consciente dentro da alimentação, e não só como uma forma de se alimentar e se nutrir, mas também muitas vezes está conectado às emoções, né? A forma como você foi condicionado ao longo da vida, em comer daquela forma. Por exemplo, a pessoa que tem ali na semana o dia do hot dog, e é uma coisa hereditária, o bisavô fazia, o avô fazia, o neto fazia, o filho fazia, todo mundo segue essa hereditariedade alimentar, mas ninguém se questiona se aquilo poderia ser mudado, porque está dentro É uma Da tradição, cultura. uma né? tradição, uma cultura familiar, né? Então é muito importante analisar essas questões. E é legal isso, porque se a gente vai para o lado da epigenia, Uhum, né, às vezes você vê dentro de uma família, né, onde todos têm lá um probleminha, né? Seja qual for, vamos dizer que seja um problema de coração, uhum, né? Na família inteira, né? Todo mundo. Tanto é que tem até filho que fala: ah, meu avô morreu com 58, meu pai morreu com 61, entendeu? E eu com certeza devo morrer com 64. aham, Né? As pessoas já sim, fazem um cálculo mais ou menos, né? Meu tio morreu com 60, né? Então uhum, minha família não passa dos 65 anos, uhum, né? Então eu estou chegando a 65, eu acho que eu estou caminhando para isso também, uhum, né? E talvez esteja mesmo. Por qual motivo, né? Que faz a epigenia? Ele segue exatamente o mesmo padrão, ele dispara os mesmos genes que o vô, que o pai, que o tio, uhum, né? Sendo que, né? E a epigenia explica muito bem isso, né? Sendo que se ele mudar esse padrão, né? Se ele começar a mudar essa cultura, esses hábitos, talvez ele passe dos 60, 65, 70, 80, né? E às vezes até acontece na família, fala, ó, ele não puxou o lado do pai, ele puxou só o lado da mãe, uhum, né? sim, E na verdade, não é que não puxou, ele não disparou aqueles genes, né? Que estão lá funcionando a mil, uhum, né? sim, No pessoal que tem problema no coração, uhum, né? Então percebe que esse caminho que você está falando vai muito mais além do que simplesmente a pessoa emagrecer, né? sim, É qualidade de vida, né? É sim, quantidade de vida, aham, percebe? É uma vida melhor, com menos doença, menos remédio, uhum, né? sim, com É Muita esse certeza. caminho. informação, né? Sim, esse exemplo que você deu é muito bom, né? Porque assim, vamos pensar, né, nessa pessoa que ela pensa que ela vai morrer com 64, mas ela não se questionou quais foram os comportamentos que toda essa linhagem anterior a ela teve. Então, por exemplo, o exemplo da cultura do hot dog de sexta-feira que eu estava falando. Vamos supor que tem essa cultura, né? E aí, às vezes essa pessoa ela pode sentir que se ela quebrar esse ciclo, ela pode talvez não ser pertencente, né? E aí, na balança do ganha-perde ali, né? Nossa, se eu poderia ganhar mais saúde tirando o hot dog toda sexta-feira, mas, pô, não vou me sentir pertencente, talvez vou perder
o meu pertencimento ao meu contexto familiar, onde todo mundo anteriormente comia hot dog toda sexta. Constelação familiar explica bem isso. É. É, exatamente isso. Por isso que eu estava comentando, a gente estava batendo papo lá fora, que eu falei, né? Uhum. Constelação também é bem legal, né? Precisa agregar, Uhum. porque exatamente, né? É o pertencer. Se tem uma coisa que o ser humano, né? A maioria dos seres humanos necessitam, é pertencer. Uhum. Né? Sim. Quando eu falo lá do meu lado tímido, né? 47 anos de timidez, é porque eu não conseguia pertencer aos grupos, não conseguia pertencer àquelas amizades, eu não conseguia, né, estar Sim. ali, né? E a mesma coisa que você falou é show, né? Porque é aquele negócio, se eu não posso comer o hot dog junto com a família, quer dizer, eu tenho que estar ali comendo, eu não posso estar junto com eles batendo papo, conversando, né? Exato. E comendo a minha marmitinha, né? Exatamente. Ou tomando só uma Conexão. água, né? Percebe? Todo ser humano quer pertencer a algo, quer Uhum. sentir essa conexão com outros da espécie, até mecanismo de sobrevivência, Uhum. e não faz os questionamentos para entender, e não para pensar que pode ter outras opções. Eu Uhum. posso estar junto, mas cuidar da minha saúde também em paralelo, né? Sim, exatamente. E aí, nesse ponto, entra essa parte inconsciente, né? Tá tão enraigado no seu inconsciente isso, que você só segue ali o hábito, né? Sem questionar por que aquilo tá rolando. E aí volta aquela pergunta que eu fiz: por que eu estou comendo como eu estou comendo? Então, às vezes, você acaba comendo por um pensamento de escassez, acaba comendo por uma raiva, acaba comendo por uma carência, e aí tudo isso está no seu inconsciente. Então, quando eu falo de raiva, escassez, carência, a gente está olhando somente para um sintoma, né? Eu tô com raiva do que especificamente? E aí você precisa dar uma cavada e entender qual foi a origem daquela raiva no dia, e aí que acabou fazendo com que você trouxesse para dentro da alimentação, para o comportamento de comer compulsivamente. Então, se a gente olhar, por exemplo, para a escassez, né? Lá fora a gente estava falando que se eu pudesse resumir em uma palavra o problema do sobrepeso e obesidade, são as diversas formas de escassez que a gente tem dentro da alimentação, dentro de um contexto emocional ou da alimentação, por exemplo. Então, quando a gente olha para o contexto alimentar de escassez, quando você era pequeno, quando vocês eram pequenos, a mãe de vocês montou um prato de comida para vocês e vocês não comeram tudo do prato. Aí ela chegou e falou assim: nossa, Ricardo, nossa, Thalita, vocês não comeram tudo? Quando eu era pequeno, eu passei fome. Cara, só a mãe de vocês acabou de ignorar totalmente o fisiológico de vocês, criancinha, aquele fisiológico instintivo de tipo, comi e já estou satisfeito. Ela ignorou isso e foi lá, instalou um medo. O medo do quê? O medo da escassez. Pô, se minha mãe passou fome, pode ser que um dia eu passe fome também. E aí você passa a comer em abundância, uma forma de se prevenir de uma possível escassez alimentar que venha a ter no futuro. Aí você repete aquele comportamento, o cérebro vai lá, já que seu corpo é uma máquina de sobrevivência, ele vai lá e faz uma associação de que assim, nossa, esse comportamento repetido aqui do Ricardo e da Thalita é necessário para a sobrevivência deles. Então isso se torna inconsciente e vocês vão Pra reproduzindo não passar até... fome igual a mãe. Exato, vai ser aquela casa que a geladeira é lotada de comida, que é melhor sobrar comida do que faltar, né? Já que um dia pode faltar comida.